Oi, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, dar seu like e ativar o sininho. Hoje o assunto que vamos falar é sobre a cirurgia de otoplastia, cirurgia de orelha de abano ou cirurgia das orelhas proeminentes. Então, essa é uma cirurgia muito importante, principalmente para as crianças e adolescentes que passam aquele período na escola de muito bullying, né? Sofrem com essa questão de dificuldade visual em função da orelha de abano, né? Onde ela dá um comprometimento social e psicológico da criança e do adolescente. Muita gente pergunta qual seria a idade ideal para fazer essa cirurgia. A partir de 6 anos de idade, onde a orelha cresceu pelo menos 80% já do seu tamanho final. E também é um período em que a criança normalmente está entrando na escola e vai talvez sofrer esse bullying na escola. Como é que seria os problemas mais comuns da orelha e as técnicas mais comuns? Os problemas mais comuns de uma orelha de abano normalmente são 3. Ou a pessoa tem um excesso de concha, que seria essa parte interna da orelha que empurra ela para frente, que é uma hipertrofia da concha da orelha. Ou tem um problema na dobrinha aqui da antihélice, né, que essa dobra aqui ela não é dobrada, ela é abertinha, fazendo que a orelha fique aberta. Ou problemas de formato diversos. E aí pode ter uma centena de diferentes problemas de formatinho da orelha, de qualquer pedacinho dela, né? Dizem que a orelha ela é tão única, né, em cada pessoa, e cada orelha é diferente da outra, que ela serviria inclusive como uma impressão digital. Então a maioria das cirurgias ela vai trabalhar fazendo aqui a retirada desse excesso de concha nasal e fazendo essa dobrinha da orelha, que é a antihélice. Ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo na mesma cirurgia. E fazendo alguma correção de algum outro defeito que possa ter no formato da orelha, lóbulos compridos ou algum formatinho aqui da própria hélice que possa ser corrigido durante a cirurgia. A técnica mais utilizada hoje é a técnica com uma incisão aqui atrás da orelha, tem um cortezinho aqui atrás, onde a gente trabalha toda a cirurgia, fazendo tudo isso que eu falei, e depois faz pontos, costura ali a pele. Muita gente já comentou e perguntou sobre a cirurgia sem cortes, né, que é a endo-otoplastia. É uma técnica publicada, mas é uma técnica que ela não pegou tanto, não tem tantos cirurgiões que utilizam ela como uma técnica mista. Então eu já utilizei também e vejo que tem como desvantagem essa técnica sem cortes, né? Na verdade não é sem cortes, é com cortes mínimos, né? É que ela tem um índice de recidiva muito grande, ou seja, de voltar a orelha abrir, ou tu não consegue dar aquele formato tão bonito, tão consistente como na técnica aberta. Como seria feito a cirurgia? Então, vamos dividir aqui adultos e crianças, né? Então, quando é um adulto, essa cirurgia ela pode ser feita com anestesia local pura ou com anestesia local com uma sedação oral. Ela é completamente suportável, né? Sente só ali as picadinhas da anestesia, nada muito diferente do que fazer um procedimento dentário no dentista, onde a cirurgia leva aí mais ou menos um tempo de 40 minutos ou uma hora. Terminou o procedimento, o paciente vai sair com um curativo enfaixado. Esse curativo ele pode tirar no dia seguinte e depois ele vai usar uma faixinha, né? Uma faixinha compressiva que ele vai usar aí um período aí de 45 dias. E depois, aí um período entre 1 semana e 2 semanas, faz a retirada dos pontos. Quando é uma criança muito pequena, ali entre os 6 anos, 10 a 14 anos de idade, a gente recomenda que seja feita o procedimento com anestesia local com sedação, para ser mais confortável para a criança, que muitas vezes ela pode, naquele momento do procedimento, chorar ou não colaborar e ser muito difícil de ser feito. Então é muito confortável. Um anestesista pega a veia da criança, como se fosse tirar sangue, faz uma sedação, ela dorme. Essa sedação não tem intubação, é uma coisa bastante segura. A gente faz daí a anestesia local, faz todo o procedimento, a criança vai acordar da sedação, feito o curativo e também é liberada para casa. E nos adolescentes ali, entre 12 e 14,
Aí isso já pode ser feito como no adulto, né? Apenas com anestesia local, com sedação, desde que a pessoa seja colaborativa. O que é muito importante falar em relação à cirurgia das orelhas é que o objetivo dela não é deixar as orelhas completamente coladas, né? Porque quando a gente olha a pessoa de frente, a gente tem que observar a orelha. Se olhar assim, só ver a cabeça, orelhas ficarem coladas, é uma coisa inestética. Então existe ali uma necessidade de uma certa distância dela da cabeça, para que não fique uma situação inestética. E o segundo lugar é que o objetivo da cirurgia é que as duas orelhas fiquem mais para trás, mas elas nem sempre vão ser completamente iguais, ou seja, o formato de uma orelha sempre é diferente do outro, então o formato pode ser diferente. A altura, das vezes, da implantação da orelha no crânio é diferente, às vezes uma orelha um pouquinho mais alta do que a outra, na implantação dentro da cabeça, isso também é uma coisa que não tem como modificar. E às vezes uma orelha não vai ficar tão colada quanto a outra, às vezes as duas vão ficar para trás, mas existe ali uma pequena diferença, né? Que só a gente acaba observando isso, só quem é o próprio paciente ou o médico que fica ali olhando com micro detalhes para ver essa diferença. Num olhar na rua, de uma pessoa que convive com você no dia a dia, um olhar de relance não vai perceber essa pequena diferença em que uma orelha está mais aberta do que outra. Inclusive, você pode fazer um teste em casa, observe aí da sua mãe, pai, irmãos, filhos, se as orelhas são do mesmo tamanho, se é uma mais aberta do que a outra, e você vai acabar observando que quase todo mundo tem essas características de serem um pouquinho diferentes, mas que isso passa dentro da normalidade. Dito isso, agradeço todo mundo, fico aguardando então os comentários, perguntas, que eu fico então à disposição para responder todas elas. Muito obrigado.